urge que vocês, empresários, se unam às manifestações populares em apoio ao governo Bolsonaro. Apoie os seus funcionários, não os demita por participarem de manifestações em dias de semana. Mas vamos direto ao assunto. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, beleza? É muito importante também compartilhar esse vídeo. Vinheta! Os empresários apoiam as manifestações num todo e principalmente as manifestações para o impeachment do ministro Gilmar Mendes, ou os senhores serão engolidos, sobretudo, pela rápida expansão industrial e comercial chinesa. A Alibaba já está aqui no Brasil e com a soltura do Lula que está para acontecer, com certeza ele será o cabeça da Alibaba brasileira. Ele já é o Alibaba. Mas voltando ao assunto, os senhores empresários perderão a sua capacidade de produzir tanto pela falta de investimento nas empresas brasileiras, como também pela falta de competitividade de preços, lembrando que os chineses já produzem para os senhores. Nessa instabilidade política e social e econômica, seremos abandonados principalmente pelos investidores estrangeiros e também nos darão as costas os investidores brasileiros. Do menor industrial e comerciante à bolsa de valores, a instabilidade econômica será desastrosa para os senhores e, claro, que para o Brasil. Como disse o presidente Bolsonaro, os senhores podem até sobreviver sem governo, mas o governo sucumbirá sem os senhores. Ele disse isso ao receber uma homenagem na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, no último dia 11 de novembro de 2019. Os empresários simpáticos ao governo Bolsonaro e presentes na homenagem o aplaudiram enfaticamente. E eu acrescento, os senhores irão à falência se nós, o povo, pararmos de comprar em consequência dessa instabilidade provocada pela incompetência, pela corrupção e pela jurisprudência de má-fé do meio político, protegidos, acobertados pelos guardiões da Constituição. Guardiões não sei do que. É hora de apoiar as manifestações. Esse é o seu investimento no futuro do Brasil. Primeiro, manifestações em dias de semana. Segundo, o impeachment do Gilmar Mendes para começar. Mas o ideal seria que o Dias Toffoli fosse impugnado também, junto com o Gilmar Mendes. O Gilmar é o mal principal e urgentemente ele tem de ser deposto do cargo que ocupa, que sirva de exemplo aos outros ministros. Enquanto políticos corruptos estão sendo soltos pelo Gilmar, pela Suprema Quadrilha e sem nenhum tipo de acordo legal, enquanto o STF se baseia em material hackeado para acusar o juiz e inocentar o culpado, enquanto a Suprema Corte rasga, corta em pedaços a Constituição, essas ações beligerantes, sim, beligerantes, pois isso cria a instabilidade, a desarmonia entre todos, entre os três poderes, cria a falta de credibilidade nas instituições, isso cria no povo o ódio aos políticos, cria o ódio à Suprema Corte Federal, cria o ódio aos deputados que legislam leis e as adequam para a sua garantia e ganho pessoal. Cria a falta de crença nessas leis e, portanto, o caos jurídico, político, social e, pior que tudo, o caos na segurança pública. O caos na segurança pública. Isso cria o medo de sair para comprar, senhor empresário. Sem o pacote anticrime, sem a reforma tributária, sem a reforma da Previdência de 900 bilhões, sem as concessões e privatizações, sem a redução da burocracia, não haverá abertura comercial, não haverá estabilidade, não haverá paz, não haverá investimentos, não haverá segurança para os investidores, não haverá ordem e tampouco progresso, e muito menos o respeito internacional à nossa soberania. E tudo isso começa e termina no Senado, na gaveta do Alcolumbre, com o impeachment que está enterrado lá na gaveta dele, o impeachment do Gilmar Mendes, pois ele é o principal desse quarteto do mal, que deve ser impugnado. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski
ligar para o Davi Alcolumbre e dizer para ele: tire o Gilmar da gaveta, exigimos que você tire o Gilmar da gaveta. Hashtag tire o Gilmar Mendes da gaveta. Quando acontecer o impeachment do Gilmar, isso mudará o Brasil, pois finalmente terão medo e finalmente eu poderei parar de falar de política. Compartilhem esse vídeo, é muito importante. Zangão News.